Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui com vocês o professor Jean Nobre e hoje nós daremos início ao novo conteúdo. Vamos ver. Aí está, aula de número 53. O objeto de conhecimento é o gráfico de uma função quadrática. Detalhamento, gráfico de uma função quadrática. Então, vamos ver o que é uma função quadrática e o que é também o seu gráfico? Vamos lá? Muito bem, então nós iremos estudar o gráfico de uma função quadrática. Função quadrática, pessoal, é também conhecida como uma função do segundo grau, tá? Função do segundo grau e função quadrática é a mesma coisa, tá? E a partir de uma função quadrática, eu consigo construir o seu gráfico, tá bom? Só lembrando que para que eu consiga construir um gráfico num plano cartesiano, eu preciso dos pontos, né? E nesses pontos, em cada ponto, eu tenho duas coordenadas. Eu tenho a coordenada x e a coordenada y, tudo bem? Então, para eu determinar os valores de y, eu vou atribuir valores para x, tá? E vou substituir nessa função que eu vou mostrar para vocês logo mais. Tá? Então eu tenho a função, né, que é uma lei, que é a regra que vai ali definir, né, aquela situação, e eu vou atribuir valores para x para encontrar y. Tá? Por quê? Porque eu preciso das coordenadas do meu ponto, para eu poder marcar esse ponto no plano cartesiano. Tá bom? Então é sobre isso que a gente vai tratar na nossa aula de hoje. Vamos à nossa primeira cartela. Então, vamos começar aqui com a definição de gráfico de uma função quadrática. Então, a função do segundo grau, ou função quadrática, é uma função de domínio real, ou seja, é uma função que está no conjunto dos números reais, né? Ou seja, qualquer número real pode ser o x. E a cada número real x, associamos um número na forma. Então veja, essa daqui é a forma algébrica da nossa... No caso aí nós temos uma expressão, né, que mais na frente dará origem a uma função. Ok? Então essa é a forma algébrica que nós iremos utilizar. E qual seria a função, então? Veja, função de R em R, ou seja, função no conjunto dos números reais, tá? Onde eu tenho x ao quadrado mais bx mais c, ok? Em outras palavras, a função quadrática f é definida por. Então, aqui está a sua definição matemática, ok? Ao esboçar o gráfico da função quadrática, encontramos uma curva, que vamos chamar de parábola. Sua concavidade depende do coeficiente a da função f. Quando a função tiver o coeficiente a maior que zero, a parábola terá concavidade para cima. E quando o coeficiente a for menor que zero, a parábola terá a concavidade para baixo. Então o que ele está falando para nós é isso aqui, ó. Eu tenho a minha função. Vou colocar uma função qualquer aqui. Olha só para a gente exemplificar, né? Então eu tenho uma função qualquer, f de x igual a x ao quadrado mais 2x, sei lá, mais 5. Tenho essa função aí, função quadrática. Esse valor de a que ele está se referindo é o valor que acompanha
esse x ao quadrado aqui, ó. Então, nesse caso, qual é o valor de A? Ora, o valor de A é igual a 1. Veja, o valor de A é igual a 1. Esse 1, como ele é positivo, então ele é maior do que 0. Tudo bem? Como 1 é maior, como 1 é positivo, logo ele é maior do que 0. Agora eu vou te dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que eu vou colocar aqui embaixo mesmo. Eu tenho aqui uma outra função. F de x igual a menos 2x ao quadrado mais 3x menos 1. Veja, quem é A nesse caso aí? O A você já sabe que é o coeficiente, né, que acompanha aqui o x ao quadrado. É esse númerozinho que fica na frente do x. Então, nesse caso aqui, A, como ele é negativo, ele é menor do que 0. Ok? Então, quando esse valor de A, veja bem, quando esse valor de A for maior do que 0, a parábola ela terá sua concavidade voltada para cima. Ok? E quando o A for menor do que 0, a sua concavidade será voltada para baixo. Tudo bem? Então, isso é a parábola, tá? Nós temos uma curvatura. Imagina só um goleiro batendo um tiro de meta. Você percebe que a bola, né, ela faz aquela curva, né? Ela sobe, né? Ela acelera, atinge o ponto máximo e depois ela começa a declinar novamente, né? Então ali ela fez uma parábola. Só que a parábola, nesse caso, né, do goleiro, ela é com uma concavidade voltada para baixo, né? Um outro exemplo que nós temos, as antenas parabólicas que a gente tem na nossa casa, né? Vejam que ali existe, né, uma concavidade. Se a gente desenhasse ali uma linha naquela antena parabólica, né, a própria antena que nós temos na nossa casa, né, enfim, se nós desenhássemos uma linha ali, a gente teria uma parábola com a sua concavidade voltada para cima. Bacana? Vamos seguindo então. Gráfico da função quadrática. Então, o coeficiente A, né, quando esse coeficiente for maior do que 0, concavidade voltada para cima. Quando o coeficiente for menor do que 0, concavidade voltada para baixo, tá? Não esqueçam aí dessa regrinha. Veja, agora nós vamos falar aqui sobre esse delta, tá? Veja, a equação do segundo grau possui duas soluções distintas, né? Até duas soluções distintas, no caso. Isto é, a função do segundo grau terá duas raízes reais e distintas, tá? Ou seja, toda vez que esse delta for maior do que 0, eu terei duas soluções para x1 e para x2. Eu vou ter duas raízes, tá? Duas respostas, vamos entender dessa forma. Ok? E aí, claro, né? Com duas soluções, o eixo x ele será interceptado duas vezes. Por quê? Porque eu tenho dois valores para x, x1 e x2, tá? E aí, conforme nós já falamos, se o valor de A for maior do que 0, a concavidade é voltada para cima. Se o valor de A for menor do que 0, for negativo, né, a concavidade da parábola será voltada para baixo, mas sempre, claro, né, interceptando o eixo x em dois pontos. Bacana? Então esse aqui é o caso para quando o delta for maior do que 0. E quando o delta for igual a 0? Quando o delta for igual a 0, pessoal, a parábola ela vai tocar o eixo x num único ponto, tá? Apenas um único ponto. Por quê? Porque no caso do delta ser igual a 0, tanto o valor de x1 quanto o valor de x2, eles serão iguais. Tudo bem? Por isso que nós só temos um único valor aqui para x. E a terceira situação é quando o delta for menor do que 0, tá? Quando o delta for menor do que 0, nós não teremos raízes reais para essa equação, tá?
Então, nós não teremos nem valor de x1 e nem valor de x2. Por isso que a parábola, ela não toca, veja, ela não toca o eixo x, tá? Ela tangencia o eixo, mas ela não toca. Justamente porque não existem valores que a gente possa apontar no eixo x, ok? Vamos seguindo. Daqui a pouco vou dar alguns exemplos para vocês. As raízes de uma função quadrática fornecem os pontos de interseção do gráfico da função com os eixos do plano cartesiano, tá? Então, veja, nós temos aqui a nossa função, ó. Aqui está a nossa função, tá? E quando nós tomarmos aqui a origem de x igual a 0, né? Nós vamos encontrar a interseção, tá? Para o eixo y. Agora, se tomarmos origem y igual a 0, vamos encontrar a interseção com o eixo x, tá? Veja aqui um exemplo. Eu tenho aí, ó. Tá aqui a minha função quadrática, tá? Y igual a x ao quadrado menos 4x. Veja que nesse caso aqui eu não tenho o valor de c, mas não tem problema. Ela não deixa de ser uma função quadrática, tá? Então veja, vamos tomar x igual a 0 e substituir na função dada. Qual é a função? Essa daqui, ó. Então onde tiver x, eu vou substituir 0. Olha como é que vai ficar, ó. Y igual... No lugar de x eu vou colocar 0, tá? Olha quanto foi que deu esse valor aqui. Vai dar 0, né, pessoal? Não tem o que fazer aqui. 0 ao quadrado é 0, né? Então, y aqui é igual a 0. Então, note que quando x for igual a 0, temos y igual a 0 também. Então, nesse caso aqui, o par ordenado será 0, 0. Esse par ordenado fornece a interseção com o eixo y. Agora, tomando y igual a 0 e substituído na função, vamos obter o seguinte. Então, agora nós vamos considerar o y igual a 0. No exemplo anterior, tá, nós consideramos x igual a 0. Tá? Então, para x igual a 0, o valor de y será igual a 0. No caso aqui, quando nós tomarmos y igual a 0, olha o que vai acontecer. No lugar, nós temos aqui, ó, y, essa é a nossa função original, né? X ao quadrado menos 4x. Então, no lugar de y, nós vamos colocar quem? 0, né? Vai ficar x ao quadrado menos 4x. Aí, organizando a nossa, que agora é uma equação, né? X ao quadrado menos 4x igual a 0. Veja, agora eu tenho uma equação do segundo grau, tá? Uma equação incompleta, né? Mas é uma equação do segundo grau. E nessa equação eu tenho os valores aqui, né? Tanto para x1 quanto para x2. Ok? Vamos ver aqui um exemplo prático para a gente entender melhor toda essa definição que nós trouxemos até agora, tá? Então, presta bastante atenção, não é difícil, é tranquilo, tá? Vocês vão compreender. Dada a função, tá ali a nossa função, vamos escrever aqui embaixo, f de x igual a menos x ao quadrado mais 2x menos 4. Tudo bem? Está aí a função. Aí ele precisa, né, que a gente faça o seguinte. Letra A. Determine a interseção com o eixo y. Muito bem. Então, se ele quer que a gente encontre a interseção com o eixo y, o que a gente vai fazer? Vamos substituir. Ou seja, no lugar de x, nós vamos colocar 0, né? Porque nós queremos a interseção lá com o eixo y. Então, a gente vai usar aqui 0 no lugar de x.
Então, a minha função vai passar a ser f de 0 igual. A gente vai substituir aqui apenas para efeito didático, tá? Mas a gente já sabe que essas multiplicações aqui por 0 sempre vai dar 0, né? Mas só para a gente seguir aqui o passo a passo, para você saber de onde foi que saiu cada termo, vamos deixar dessa forma. Então, 0 ao quadrado é 0, mais 2 vezes 0, 0. Resultado aqui, menos 4, tá? Então, o valor aqui, quando x for igual a 0, perdão, o valor de y vai ser igual a menos 4, tá? Y igual a menos 4. Vamos para o próximo agora? A interseção com o eixo x agora. Então, vamos encontrar a interseção com o eixo x. Nesse caso, a gente já vai admitir que o valor de y será igual a 0, tá? Veja, aqui nós consideramos x igual a 0. Tudo bem? Então, no lugar de x, eu substituí 0. Ó, 0, 0, 0. Agora, nós vamos pegar y igual a 0. Então, nesse caso, para y igual a 0, o que a gente vai fazer? F de x igual a menos x ao quadrado mais 2x menos 4. Tirar um pouquinho afastar um pouquinho para cá, tá? Para ganhar espaço. Então agora nós temos, como nós estamos admitindo que o y é igual a 0, e nós sabemos que f de x é a mesma coisa que y, né? Então o que nós vamos fazer? No lugar de f de x, vamos colocar 0, tá? Então vai ficar menos x ao quadrado mais 2x menos y. Vamos arrumar essa equação? Menos x ao quadrado mais 2x menos 4 igual a 0. Veja, nós temos aí uma equação do segundo grau. Tá? Como é que a gente resolve uma equação do segundo grau? Vamos lá? Eu preciso determinar os valores de A, B e C, né? Ou seja, eu preciso saber quem são os coeficientes dessa equação do segundo grau. Então, quem é o coeficiente A nesse caso aí? Nós sabemos que na frente de x ao quadrado aqui, ó, existe 1, não é? Então, o valor de A é menos 1. O valor de A, menos 1. Quem é o coeficiente B? O coeficiente B é 2 e o coeficiente C, menos 4. Ok? Aí estão todos os valores dos coeficientes que eu tenho. Menos 1, 2 e 4. Como é que a gente resolve uma equação do segundo grau? Vamos lá? Eu começo, né, encontrando o valor de delta. Eu preciso encontrar o valor do delta. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Vamos substituir agora os coeficientes? Então, o delta vai ser igual. Quem é b? b é 2, né? Então, 2 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A. Qual é o valor de A? Menos 1. Vezes o valor de C. Quanto vale C? Menos 4. Então, menos 4 aqui. Delta é igual, olha só, 4 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Aí eu preciso fazer o jogo de sinal aqui, né, pessoal? Veja, eu tenho menos aqui com menos 1 com menos 4, vai dar mais 4, né? Então o valor aqui, ó, vai dar menos 16, porque eu tenho o sinal negativo ali na frente do 4. Ou seja, o meu delta nesse caso aqui, meus amigos, menos 12. Delta é igual a menos 12. Ok? E aí eu quero mostrar duas coisas para vocês aqui. Veja, nós começamos falando sobre o valor de A,
né, e sobre o valor do delta, não foi? Então, quando A é positivo, quem é A? A é esse termo que fica na frente aqui do x ao quadrado, tá? É esse coeficiente, é esse número que fica na frente do x ao quadrado. Quando esse número ele for positivo, a concavidade da parábola será voltada para cima, tá? Quando ele for negativo, concavidade voltada para baixo, tá? É o goleiro batendo o tiro de meta, beleza? Isso se a gente estiver analisando o coeficiente A. Nesse caso aqui, coeficiente A é negativo, não é? Então, eu já sei de antemão que essa parábola ela terá sua concavidade voltada para baixo, tá? Só olhando aqui o valor negativo do coeficiente A, tá? Aí tem um outro aspecto para a gente analisar também, que é o delta, tá? Quando o delta for menor do que zero, que é o caso aqui, né? Nós temos um delta negativo ali. Quando o delta for menor do que zero, isso significa que essa parábola, que é voltada para baixo, ela não vai interceptar o eixo x, ela não vai encostar ali no eixo x, tá? Então, essas são as conclusões que nós chegamos até o momento aqui. Bacana? Vamos seguindo então, para a gente verificar o que está sendo pedido aqui na questão. Vamos voltar aqui nas perguntas, né? As perguntas não, ele pediu para a gente determinar. Então, já fizemos aqui a A e a B. Esboce o gráfico da função. O gráfico vai ser uma parábola com a concavidade voltada para baixo, né? Conforme nós já conversamos, tá? Letra D, a soma das raízes da função. Ora, se o delta é um valor menor do que zero, significa que eu não tenho raízes no conjunto dos números reais para essa equação aí, tá, pessoal? Então, eu não tenho como somar as raízes porque eu simplesmente não tenho os valores. Então, nesse caso, nós temos uma indeterminação, tá bom? Se a gente tivesse encontrado aqui valor para x1, né, e x2, beleza, aí tudo bem, a gente poderia fazer o que ele está pedindo aqui, né, somar os dois valores e a gente chegaria ali no resultado. Mas não é o caso, nós temos aí uma indeterminação, tá certo? Vamos lá para o próximo exemplo, rapidamente. Ó, quais os pontos de encontro no gráfico da função? Veja, definida nos números reais com o eixo x. Então, ele quer saber onde, né, que nós teremos aí esses pontos definidos no gráfico. Como é que a gente vai fazer isso? Nós iremos, novamente, né, igualar a nossa função. Iremos igualar a nossa função aí a zero, tá? Para a gente poder determinar o que está sendo pedido aí, ok? E por quê, né? Ora, veja que ele deu aqui alguns pontos, né? Então, na letra A, ele deu duas coordenadas. Nós já sabemos que esse valor aqui é o valor de x e esse é o valor de y, né? E deu também essa outra coordenada aqui, ó, x e y, tá? Então, vejam que em cada uma das alternativas eu tenho a coordenada x e a coordenada y, a coordenada x e a coordenada y, ok? Então, nesse caso, nós iremos encontrar os valores de x. Até porque os valores de y, né, nós já estamos vendo aí que são todos iguais a zero. Tá? Então, para nós encontrarmos as raízes dessa função aí, nós vamos igualar a zero, ou seja, vamos admitir que o valor de y seja zero. Então, nesse caso, nós teremos x ao quadrado mais 6x mais 8 igual a zero. Para eu determinar
as raízes dessa equação do segundo grau, né? Agora uma equação do segundo grau, eu tenho que encontrar o seu valor de delta. Então, b ao quadrado menos 4ac. Vamos colocar aqui os valores dos coeficientes que nós temos. Vou colocar aqui ao lado. Coeficiente A é 1. O coeficiente A é o valor que vai junto ali de x ao quadrado, certo? Coeficiente B é 6 e o coeficiente C é igual a 8. Muito bem, então vamos substituir aí os valores. B ao quadrado, B é 6, né? Então, 6 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 8. Então, meu delta aqui vai dar 36 menos 4 vezes 8, 32. O valor de delta aqui nesse caso vai ser igual a 4. Esse delta, pessoal, veja, ele é um valor maior do que zero, não é verdade? 4 não é maior do que zero? Então, se 4 é maior do que zero, logo o delta também é maior do que zero. Isso significa que eu vou ter duas raízes reais para essa equação do segundo grau. Tá? Eu vou ter dois valores para x, x1 e x2. Como é que a gente faz então, professor, para descobrir quem são esses valores? Vamos continuar resolvendo aqui a nossa equação do segundo grau. Agora nós vamos utilizar x1 menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. Se você tem alguma dificuldade com a equação do segundo grau, tá? Faz uma revisão de equação do segundo grau para você entender como que funciona essa fórmula de Bhaskara, tá? Dá uma revisadinha e você vai relembrar esses conceitos aí, tá bom? Então vamos lá, x1 menos b, quanto vale o b? b vale 6, né? Menos raiz quadrada de 4 sobre 2 sobre 2a. O valor de a é igual a 1, né? Nosso a é igual a 1. Então, x1 vai ser igual a menos 4 menos 2 sobre 2, ok? Raiz quadrada de 4, 2. Então, nós teremos aí... Perdão, aqui é menos 6, né? Vamos voltar aqui. Que é menos 6, menos 2, 2 vezes 1, 2. Então, vamos lá. x1 é igual a menos 8 dividido para 2. Então, o meu valor aqui de x1 vai ser igual a menos 4. Então, veja, já encontrei a primeira raiz aqui, menos 4. Tá? Vamos encontrar agora o valor da segunda raiz. Vamos fazer assim. Vou dividir aqui para não misturar. x2 é igual. Vamos substituir direto, né? Menos b. Agora, no lugar de trabalhar com mais raiz quadrada de delta, eu vou trabalhar com menos, tá? Menos raiz quadrada de 4 sobre 2a, 2 vezes 1 é 2, então x2 aqui vai ser igual a menos 6, tudo bem? Aliás, nós já trabalhamos com o valor negativo aqui, né? Tá aqui, nós já trabalhamos com o valor negativo, então aqui vai ser positivo mesmo. Um valor de x1 é negativo, outro valor é positivo. Então aqui vai ficar mais, raiz quadrada de 4 é 2, sobre 2. Então, x2 é igual a menos 4 sobre 2, x2 é igual a menos 2. Beleza. Então, chegamos aí no valor da segunda raiz, menos 2, né? Vamos colocar
a informação aqui. Menos 2. Então, eu tenho duas raízes, menos 4 e menos 2. Tá? Essa informação, ela está exatamente na letra D. Menos 4 e menos 2. Ó. Lembram que o primeiro número sempre é x, né? Então, aqui está a primeira raiz e aqui está a segunda raiz. x1 e x2. Portanto, letra D é a nossa alternativa. Ok, pessoal? Então, esse aí foi o conteúdo da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra aqui numa próxima oportunidade, tá? Até lá.